não ganhou nunca do Penharol, mas ó, time por time, essa escalação a gente já falou que é uma escalação legal, que dá para fazer um caldo bacana. Sim, mas o Tite realmente perdeu assim a confiança, até eu digo mais, a gente vê que ele perdeu a confiança até dos jogadores, porque os jogadores realmente, alguns jogadores não cumprem aquilo que ele pede. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, Marília. Ô, Renato, um dado para vocês. Um dado. Peraí, Marília, deixa eu dar um dado para vocês. A folha de pagamento do Penharol é menor do que 15% da folha de pagamento do Flamengo. Gente, é um absurdo o Flamengo ter perdido para o Penharol em pleno Maracanã contra um time que tem uma folha de pagamento menos de 15% da sua. É muita incompetência, gente. É muita incompetência. O Tite é um cadáver insepulto. Essa é que é a grande verdade. Moderado ou radical? Moderadíssimo. Tá moderadíssimo. Ô, Arnaldo, deixa eu te falar uma coisa. O Corinthians não é favorito, mas não vai ser WO, porque até o sorteio, até o chaveamento, parecia que um Corinthians e Flamengo seria o Flamengo WO contra qualquer time. Eu não concordo que o Corinthians é favorito, mas eu também não concordava e concordo menos agora que será um WO. Então, tipo, check, já passou. Como se fosse, como a gente pensava, por exemplo, que seria o Colo-Colo com o River, que seria, o River já passou. Ou o Penharol com o Flamengo, porque dos confrontos de quartas de final, Penharol e Flamengo e Colo-Colo e River, era daqueles que tinham 2 favoritaços, né? A gente sabia quem ia passar. O Flamengo ainda acha que vai passar e o River passou com uma vitória simples ontem. O caso do Corinthians, ele é daqueles que a gente acredita mais na mística do que exatamente no que pode ser feito em 2 jogos, em 2 semanas, na volta, não na volta. O Corinthians indicou institucionalmente que prefere o Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai perder 4 jogadores para a data FIFA. E prefere jogar sem 4 titulares, né, do que perder esses jogadores para jogar com o Atlético Paranaense em casa no final de semana, que são 3 pontos obrigatórios no Campeonato Brasileiro. É uma decisão que eu acho, talvez seja a única que eu estou concordando institucionalmente com o Corinthians em 2024. A gente vai colocar agora o vídeo do Augusto Melo, que agora há pouco convocou a torcida aí a Neoquímica Arena no sábado, antes do embarque do Corinthians para Brasília. Põe aí para mim, Marinho. Fala, Fiel. Sábado, dia 28, faremos um treino aberto aqui na nossa Arena Neoquímica. Esperamos todos vocês para incentivar nossos atletas com um belo jogo no domingo. Tamo junto. Vai, Corinthians! Apareceu, fazia tempo que ele não aparecia, né? Mesmo não aparece também, né? Não, apareceu na Semana da Transparência, mas mesmo nessas últimas vitórias mais contundentes, o Flamengo, o Fortaleza, quem tem sido, inclusive verbalmente apontado como artífice dessa mudança é o Fabinho Soldado. Tá dando uma ciúminho, né? Vocês acreditam? Não. Eu vou repetir, então, Renato, para você entender. Os jogadores têm falado o nome do Fabinho Soldado com frequência. A gente ouviu, por exemplo, na última coletiva de imprensa, o Pedro Henrique elogiando o Fabinho Soldado na coletiva da Sul-Americana. No final de semana, o técnico, o Ramonzinho, elogiou quem na coletiva depois do jogo contra o Atlético Goianiense? O Fabinho Soldado. Então, essa é uma questão que, acreditando ou não acreditando, é um fato. Essa é a pessoa que os jogadores veem todo dia no CT, no meio de todas as confusões que estão acontecendo no Corinthians. Essa é o Corinthians não tem diretor de futebol. O Corinthians tem o Fabinho Soldado, que é gerente, tem outras funções administrativas, mas ele virou essa figura para os jogadores do Corinthians, Arnaldo. Assim, você falou que dá para competir, né? Você analisando como os times estão hoje, o futebol brasileiro é muito faseado, né? O time do mês. Você batizou isso e eu acho que você tem muita razão. Talvez nessa temporada, Marília, seja os ciclos um pouco mais duradouros do que um mês, né? O Botafogo está durando mais, né, do que um mês, enfim. O Corinthians é o time deste momento. Talvez, o Renato falou, o Botafogo, um pequeno viés de queda, de oscilação. Tem o Palmeiras na frente única bem, e o resto é muito altos e baixos. Todos, muito altos e baixos. O Corinthians hoje, vocês têm razão, ele não é azarão contra o Flamengo, ele não é azarão contra o São Paulo, ele não é mais azarão contra ninguém.
Mas isso não é só por conta do Fabinho Soldado. É porque o Corinthians foi o time que mais contratou jogadores na janela de meio de ano. Contratou 9. E vários desses 9 são titulares do time hoje. E não tem o Corinthians titular. O Corinthians é diferente do ano passado. Porque o Corinthians do Galo. O Corinthians titular Isso. é o Corinthians do Galo. Mas hoje, né? Hoje, até o Garro tem o substituto. É o Coronado, que tá bem, que pode fazer a mesma função. Hoje o Corinthians tem 2 jogadores bons por posição. Incrível que pareça, é isso. O nível do time do Corinthians subiu depois da janela de meio de ano mais do que o Botafogo, pra você ter uma ideia. Não que o Corinthians tenha gastado tanto quanto o Botafogo em direito federativo, mas contratou 9. Então eu lembro muito da história que o Antônio Oliveira, que ele não pôde curtir, né, cara? Mas ele falava, vocês vão ver o que será o Corinthians depois da janela de meio de ano, mas ele não ficou. É o que o Rosa falou. E o Ramon Dias já sacou isso na entrada, já tinham falado para ele. Ele nunca falou, não vamos barrar, não vai barrar o Corinthians. Ele sempre falou, vamos ganhar campeonato. E o Corinthians tem todas as condições de ganhar os 2 campeonatos. E de sair do rebaixamento pelo elenco que tem. É só olhar o elenco. Só olhar como o Corinthians joga hoje. Só olhar as opções, né? Então essas coisas, elas mudam, às vezes, por uma partida, e eu acho, falei para o Renato tantas vezes, aquela partida contra o Flamengo teve um peso grande nesse processo de confiança, de ganhar uma partida de um adversário forte, a partida do Brasileiro. E as classificações na Bacia das Almas, quando o time não estava jogando nada nos pênaltis, nas Copas, agora podendo usufruir disso, né? Que agora o time está bem. E aí você ficou olhando, daqui a pouco não é só o Flamengo, vão jogar o Cruzeiro e o Atlético Paranaense, que estão no caminho do Corinthians na Sul-Americana. Os 2 estão estreando o técnico agora na partida de volta. O Corinthians vai jogar com o São Paulo no Brasileiro, não no Morumbi, ganha pouco. Eles estão estreando na partida de volta, tendo vencido. Não, estamos criando coisas novas. Porque uma coisa é você trocar o técnico entre o mata-mata, porque ele perdeu o jogo de ida. Agora não, troca entre o mata-mata depois de ganhar o jogo de ida. É o que aconteceu. E o Cruzeiro, que parecia ser um time que na Sul-Americana tá. É um time que contrata um treinador que gosta de mudar as coisas instantaneamente, que é o Fernando Diniz. Então tem umas coisas conspirando para o Corinthians. E acho que no quesito qualidade, o Corinthians hoje tem qualidade. Não tinha. Antes era uma questão só de mística. Hoje o Corinthians tem qualidade. O time do Corinthians é melhor que o do São Paulo. Não posso fazer nada. O que eu posso fazer? É o que o Renato falou em relação a São Paulo e Botafogo. Né? Que o Botafogo não fez valer a superioridade técnica. O Corinthians tem mais time que o São Paulo. Lamento, o São Paulo contratou 4 jogadores para compor o elenco, o Corinthians contratou 9. E com condição de serem titulares. Né? Então, tem jogo domingo em Brasília, o Corinthians tem condição de ganhar. Tem jogo quarta no Maracanã, o Corinthians tem condição de ganhar hoje. Não é uma... Hoje o Corinthians tem condição de ganhar de qualquer time. Tem condição de ganhar do Palmeiras, no Clássico. Tem condição de ganhar do Palmeiras. O único jogo que o Corinthians perdeu recentemente foi para o Botafogo, o melhor time, no Engenhão, 2-1. Né? Perdeu pênalti no jogo, teve chance, jogou mal o primeiro tempo, jogou bem o segundo. Então o Corinthians está num bom momento, é o time do mês para mim. Funcionário do mês, quem é? Porque eu fazia o time do mês e funcionário do mês também. Então, funcionário do mês, a gente ainda não fechou o mês, dependendo de que. Talvez seja o Romero, o funcionário do mês. O time do mês é o. Vendo? Ele é o Roberto, é um dos dois. Um dos dois que vocês acham patinho feio, você me conhece há muito tempo, sabe o que eu acho dos dois desde sempre. Ô, Rosa, o funcionário dos últimos 57 anos do Palmeiras é o Abel Ferreira, mas ele não vai estar no banco de novo. Porque hoje ele foi. O julgamento do São Paulo foi suspenso, do jogo de São Paulo. Isso é bom você falar. Isso vai dar coisa, hein? A anulação do jogo São Paulo e Fluminense, vencido pelo Fluminense, foi suspensa porque o presidente pediu vistas. Acontece que faltam 11 rodadas para acabar, os 2 times têm só uma competição. Vamos ver mais para frente se esse jogo é importante para a vaga na Libertadores ou para lá para baixo. E a gente vê se vai aceitar o mérito, não vai aceitar o mérito.
Eu concordo com o Andrei, que teve nesse programa dizendo que muito provavelmente o que vai se fazer é obrigar a CBF a partir do ano que vem, então azar dos clubes agora, vai obrigar a CBF a publicar súmula e VAR ao mesmo tempo. Não tem cabimento você descobrir uma prova depois e falar, não, mas putz, o culpado falar, você não pode usar a prova porque eu só coloquei escondida, bem escondidinha até você não poder usar mais. Não é esconde, é justiça desportiva. Mas o julgamento do Abel não foi adiado, não. Ele foi condenado por atos obscenos no jogo de volta da Copa do Brasil há 15 anos, lá, mais ou menos, mas foi no mesmo dia do jogo do São Paulo, que foi depois. E ele pegou mais 2 jogos. Então, além de água com gás no meio da semana, do troféu calendário que ele ganhou ao ser eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, agora tem o final de semana também para tomar água com gás, Rosa. Mas ele já conseguiu eliminar. O Palmeiras já conseguiu eliminar. Ele vai ficar na beira do campo. Não. Conseguiu. Não tinha o Palmeiras conseguiu eliminar. Eu também não tinha essa informação, não. O Palmeiras ia pedir efeito suspensivo para tomar a punição de Copa do Brasil. Já está decidido. Ele estará à beira do campo. Bom, de qualquer forma, Rosa, o Palmeiras tem o final de semana obrigação agora, porque o tricampeonato brasileiro, uma coisa bastante improvável, conquistada pelo São Paulo há quase 20 anos, virou obrigação, porque se o Palmeiras terminar o ano passando 3 meses disputando só o Campeonato Brasileiro e não ganhar, vai ser difícil de explicar também, né? Porque aí, com fair play financeiro, sem fair play financeiro, investiu também. Eu tateando um pouco, eu não gosto muito dessa palavra obrigação, né? Porque fica parecendo que não tem outros adversários. Eu acho que o Palmeiras tem obrigação. Não, eu não acho que tem. Não, disputar sim, mas não porque é obrigação de ser campeão, né? Acho que esse é um termo que às vezes a gente fala muito isso, mas o Palmeiras tem um outro detalhe importante. Se a gente for pegar os números do ano passado, que você lembrou daquele jogo de outubro, a diferença chegou nesta rodada era de 12 pontos, né? 11 ou 12 pontos, não me recordo. Ou esse ano a vantagem é de 3 pontos, sendo que se continuar dessa forma, o Palmeiras decide em casa contra o Botafogo, apenas tendo que vencer para assumir a liderança, num caso hipotético. Agora, nesse cenário agora do próximo final de semana, pensando em jogo a jogo, do jeito que o Abel fala, pensando em descanso e tal, é um jogo onde o Palmeiras tem a vantagem, vai pegar um Galo, certamente um Galo reserva, porque o Galo também na próxima semana vai jogar a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco no seu estádio. Isso também pode ser um fator que vai gerar também, aí sim, um peso maior para o Palmeiras. Pô, tá vendo? Vocês descansaram, vão pegar um time, como você falou, Davidson e mais 10, e o Palmeiras vai ter que fazer. Pode ser um prato cheio bom para o Palmeiras nesses 2 jogos agora, até a data FIFA, porque depois vai encarar o Red Bull Bragantino, que também não está querendo nada com nada. Vai ser a opção que o Palmeiras tem. Acho difícil o Palmeiras conseguir a liderança agora, porque o Grêmio é outro time também que não tá nada com nada, e vai pegar um Botafogo, mesmo o Botafogo não podendo usar o seu estádio, menos o Botafogo. O Botafogo é mandante, né? Isso, né? Naquele acordo. É o mandante, mas naquele acordo, Brasília. Né? Jogo em Brasília. Então, você vai ver que o Renato deu outro chilique ontem também, todo aquele trivial. Mas acredito que nessa rodada vai continuar da mesma forma. O Botafogo na liderança e o Palmeiras ali, que no máximo poderá diminuir a diferença para ficar 1 ponto do Botafogo, Marília. Olha, eu preciso agradecer ao Wilson Baldini Júnior, um fofo, sempre querido comigo, que mandou aqui uma coisa que o Renato conseguiu ver durante o programa. Saiu às 18h13, eu estava aqui apresentando, não tinha como eu saber. O relator Marcos Schoy concedeu efeito suspensivo ao Abel Ferreira. O Palmeiras recorreu pedindo que a pena de 2 jogos que ele pegou da Copa do Brasil seja cumprida em Copa do Brasil, ainda que o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, diga que, em caso de impossibilidade, o punido possa cumprir a suspensão em evento organizado pela mesma federação. Então, nesse caso, por isso que a CBF poderia pedir o cumprimento na Copa do Brasil. Saiu às 18h13 e eu estava aqui conversando com vocês. Nesse finalzinho de programa, a gente não falou muito de Galo e Fluminense, mas precisamos falar do Fluminense, Arnaldo. E agora? Porque, assim, além do... Porque o Mano, ele posso dizer, quase tem uma pós-graduação em Mano Menezes.
Ele vai depois do jogo e fala, nunca vi um time meu ser tão amassado. E por que não fez nada para não ser amassado? Depois todo mundo viu. Não, eu assumo que a culpa é minha e tal, o time foi amassado e tal. E a gente, mas assim, então, por que não fez absolutamente nada? Além disso, tem aquelas coisinhas que a gente fica pescando, né? Aprendi com você na faculdade de jornalismo, você já estava doutorando. Que um jogador fala aqui, o outro fala ali. O que o Marcelo falou ontem, você ouviu? Então, tô começando a reparar. Estava no banco. Então, eu entrei depois. Exato. Aí... Foi claro isso, né? O Marcelo tem jogado o Brasileiro e o Ganso tem jogado a Libertadores, né? E foi assim que o Mano conseguiu dar na cabeça dele um equilíbrio ao time em termos de idade, vitalidade e tudo mais. Funcionou um período. Porém, se a gente pegar, são 3 derrotas agora, né? Na sequência. Juventude, Botafogo e Galo. E aí, eu não acho que é como o São Paulo, né? Que ele perde a Libertadores e fica olhando, putz, o que eu vou conseguir fazer no Brasil? Vou tentar a Libertadores. A situação do Fluminense é real, ele está na zona de rebaixamento, né? Então, ele tem que reagir imediatamente no Campeonato Brasileiro, né? E aí, ele tem um jogo armadilha, que eu acho, viu, Marília? Porque o jogo do final de semana é Atlético Goianiense em Goiânia. É um jogo obrigatório para todos que estão nessa disputa. Mas o Fluminense vai com uma pressão grande aí. E essa história aí do tribunal que você falou, ela, para mim, ela me deixa de cabelo em pé. Porque há tempos a gente não via isso, né? Vai postergar, vai não sei o que lá, não sei o que lá. O Mário Bittencourt já falou sobre isso, presidente do Fluminense, e ele, como ele mesmo falou, ele tem mais experiência em direito esportivo do que eu em jornalismo. Você vê como é, né? O cara... E essa situação ela pode ainda dar pano para manga lá na frente. O Fluminense agora com a frente única do Brasileiro. Se ele não ganha em Goiânia, rapaz, aí é uma coisa que começa a bater um certo desespero, faltando 10 rodadas, sabe? E o time ainda na zona de rebaixamento, porque depois do Atlético Goianiense, você que gosta de tabelas, é uma sequência que eu, sim, não recomendaria para o Fluminense deixar para depois. Cruzeiro, Repete. Flamengo, Vitória e Grêmio. Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Grêmio. Então, o Vitória no Barradão, confronto direto, né? Isso. Então Flamengo Flamengo, né? Mas entre Fla-Flu, possivelmente antes da semifinal da Cruzeiro do Diniz. Cruzeiro do Diniz em casa e o Grêmio em casa também. Mas é o Inter fora, o Fortaleza em casa, o Atlético fora. A tabela do Fluminense é pesada. Ela é pesada. A tabela do Corinthians, nesse aspecto, ela é mais suave. Palmeiras fora. Termina com Palmeiras fora. Meu. A tabela do... Esse jogo, em tese, o próximo é o mais fácil, é o obrigatório. E por isso os 3 pontos são tão importantes, cara. Porque senão essa eliminação da Libertadores vira desespero no brasileiro, né? O relógio marca 19 horas. Pode ir, Renato, pode ir. Vai lá, corre lá que eu vou ler aqui. Busca os 3 pontos. Seja o que Deus quiser. Até logo. Cadê? Como é que eu desligo isso? Vai puxar a fila das desculpas, hein? Na nossa enquete hoje, o Flamengo, para maioria, 32%, vai... A maioria não, mas o maior número de votos vai avançar no tempo normal. Qual?